Para impedir a disseminação do coronavírus, precisamos fazer os 5. 1. Siga estas instruções para lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 40 segundos. 2. Cubra a boca com o cotovelo dobrado ao tossir ou espirrar. 3. Evite tocar no rosto. 4. Evite aglomerações. Mantenha uma distância segura das outras pessoas. 5. Fique em casa se puder, principalmente se apresentar sintomas. Para saber mais, acesse www.who.int. Além disso, acho mais sábio não abrir as feridas da guerra, mas seguir os exemplos daquelas nações que se esforçaram por obliterar as marcas dos conflitos civis e comprometer-se a esquecer os sentimentos que gerou. Vocês sabem de quem é essa citação que eu acabei de fazer aqui? É do general Robert E. Lee, ninguém menos do que o grande líder dos confederados na Guerra de Secessão dos Estados Unidos em meados do século XIX. Até ele, até o Lee, até o chefão da confederação, logo depois do fim da guerra e logo depois dele mesmo começar a se dissociar daquele movimento, ele próprio falava de não exaltar os símbolos daquela guerra e daquele movimento que era a Confederação, que lutava especialmente pela continuidade da escravidão. Então até a grande figura da Confederação sabia, naquele momento, em meados do século XIX, há quase 200 anos, que ele estava do lado errado da história. E a gente viaja para o século XXI, para 2020, e para um fim de semana absolutamente sombrio na NASCAR até agora. Eu estou gravando esse vídeo na tarde da segunda-feira. A corrida vai começar daqui a pouquinho lá em Talladega. Ela, na verdade, começou para valer no domingo, mas foi interrompida por causa da chuva. Bom, Talladega é no Alabama. Alabama é foi sede de alguns dos principais confrontos na luta dos direitos civis nesse século XX. O Domingo Sangrento, onde a polícia local encheu de porrada, para falar no português claro, manifestantes que caminhavam pela ponte Edmund Peters, lá tentando marchar entre a cidade de Selma e a capital do estado do Alabama, Montgomery. Depois conseguiram fazer essa marcha, ficaram marcadas, esse ano completaram 55 anos, marchas essas lideradas pelo Martin Luther King e aquele movimento. E o Alabama foi um dos grandes berços daquela cultura de racismo descarado que os Estados Unidos viveram depois, não exatamente depois do fim da Guerra de Secessão, mas do final do século XIX até meados do século XX, especialmente com aquelas restrições de voto. Isso foi feito porque depois da guerra e depois do fim da escravidão nos estados sulistas, pessoas, representantes pretos começaram a ser eleitos aos montes, e para que fosse mantido alguma paz entre os estados do norte e os estados egressos da Confederação do Sul, houve ali um acordo para que fizessem a supressão dos eleitores pretos e assim dificultaram muito que essas pessoas não apenas se elegessem, mas especialmente que votassem. E isso durou. Isso, na verdade, dura até hoje. É uma guerra que continua muito firme até hoje, mas o grande marco foi ali em meados dos anos 60 e essa manifestação no Alabama e toda essa manifestação liderada pelo Martin Luther King com outras grandes figuras históricas. A NASCAR, nas últimas semanas, baniu a presença da bandeira confederada, que nem o general Lee queria ser ligado, né, a quem nem ele queria ser conectado. Baniu das suas competições, dos seus eventos oficiais, então não podem mais entrar lá. Mas aí você pensa, por que eu estou falando disso agora, já que isso é notícia da semana passada? Bom, no domingo em Talladega, algum debilóide levou um avião por cima da pista com a bandeira confederada estampada lá, esticada, e depois da tentativa de corrida e depois o adiamento da prova, foi encontrado no local ali onde estava o carro do Bubba Wallace, o único piloto preto da NASCAR, uma
nó de forca, que é um símbolo muito ligado ao renascimento da Ku Klux Klan no comecinho do século XX. Então, é um símbolo racista de muita força naquele país, né? Bom, isso tudo é uma resposta forte de algumas pessoas ao banimento do uso da bandeira. Claro que os protestos que eclodiram no último mês nos Estados Unidos e foram espalhados pelo mundo, porque o mundo inteiro tem essas veias muito abertas, cada um à sua maneira, mas todos têm veias raciais muito abertas, porque é algo cultural, especialmente no Ocidente, quando a gente fala dessa escravidão que durou 300 anos, 400 anos em alguns lugares. E isso não vai passar assim fácil. A gente precisa de figuras como o Bubba Wallace, é um piloto jovem de 26 anos que tem um papel ainda mais importante por estar numa equipe como a Richard Petty. Ele é o único piloto preto na NASCAR, repito, e o Richard Petty, que é o rei, né, o apelido, uma das grandes figuras da NASCAR nas últimas décadas. O Petty defendeu a permanência da bandeira confederada como símbolo há alguns anos, em 2015, 2016, quando aquele movimento de ajoelhar durante o hino, popularizado pelo Colin Kaepernick no futebol americano, explodiu. Na época ele achou que era uma modinha esse tipo de luta, mas agora, embora ele não tenha se expressado, ele permitiu que o Bubba Wallace, por exemplo, fosse para a corrida há algumas semanas com o Black Lives Matter, né, Vidas Negras Importam, estampado no carro da equipe dele. Então, é uma demonstração. De novo, eu tenho falado no último Paddock GP, por exemplo, eu falei disso, sobre a importância que tem homens brancos em posição de poder passarem a aceitar que esse tipo de manifestação e esse tipo de mudança fazem bem para os seus negócios. Infelizmente, na nossa sociedade, as coisas só evoluem, elas só mudam de verdade quando homens brancos e ricos aceitam que o progressismo ele não é ruim para os seus negócios. Então o Petty, eu não sei exatamente o que ele pensa, e também o que ele pensa não importa tanto assim, importa o que ele faz ou o que ele permite que seja feito. E esse movimento do Bubba Wallace é muito importante, especialmente neste sentido. O Bubba Wallace tem só 26 anos, é um piloto jovem, muito rápido, tem um futuro brilhante pela frente na NASCAR. Ao passo que a gente olha para o Bubba Wallace e nesse movimento que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente também olha para um movimento muito importante e um símbolo no domingo, lá na Inglaterra, em Londres, no Hyde Park, um dos locais mais famosos da capital inglesa. O Lewis Hamilton foi protestar, estava lá, chegaram a dizer que ele estava escondido, ele não estava bem escondido, ele estava com uma máscara de proteção, claro, a gente ainda está em tempos de pandemia, mas ele postou no próprio Instagram fotos, vídeos, uma manifestação do movimento Black Lives Matter. Ele estava com a faixa Black Lives Matter, ele estava com uma blusa escrita Black is the Vibe, preto é um sentimento. Na verdade, o movimento ele não era organizado pelo Black Lives Matter, acredito, mas ele veio a reboque. É mais um movimento muito importante, uma manifestação muito importante a reboque de tudo que vem acontecendo nessas últimas semanas, nesse último mês. O Hamilton é um cara, diferente do Bubba Wallace, é um cara já veterano, tem 35 anos, tem 6 títulos mundiais de Fórmula 1, se encaminha para ser o maior piloto de todos os tempos na Fórmula 1, não só em números de conquista, mas em representatividade. O Hamilton, a gente passou por várias fases do Hamilton, que chegou na Fórmula 1 muito jovem, imaturo, na pista e brigando fora dela, que é uma coisa natural, né, especialmente de um jovem visto como uma joia, como ele sempre foi, alçado ao posto de piloto principal da McLaren logo no seu primeiro ano, quando disputava com o bicampeão mundial vigente, Fernando Alonso. E o Hamilton, agora você vê um cara maduro, um cara que cresceu, um cara que entende o seu papel, não só na pista, mas no mundo. O Hamilton se encaminha para ser o discípulo, não vou dizer mais direto, mas mais um discípulo do Muhammad Ali e da forma como o Ali mudou a forma de fazer política nos Estados Unidos nos anos 60, nos anos 70.
E o Hamilton é muito importante nesse sentido. Ele falou sobre como esses protestos trouxeram memórias doloridas na infância, e agora ele fala em criar a Comissão Hamilton, em parceria, eu tenho isso anotado aqui, claro, com a Academia Real de Engenharia. A Comissão Hamilton vai trabalhar em prol de promover a diversidade no esporte, e aí eu trago uma aspa do Hamilton, que o trabalho vai ser explorar como o esporte a motor pode ser usado como veículo para envolver mais jovens de origens pretas em assuntos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Ciência, tecnologia, engenharia e matemática, é uma explicação minha para vocês, eles usam como uma sigla, muito se usa essa sigla na Inglaterra, especialmente a sigla STEM, né, que é Science, Technology, Engineering and Mathematics. Volto a aspas. A comissão vai explorar áreas como a falta de modelos e serviços de carreiras nas escolas e oportunidades para envolver mais jovens pretos em atividades STEM extracurriculares. Bom, é uma briga de trazer essas pessoas de background, né, de histórico pobre e preto, não só para a Fórmula 1, mas para esse mundo do esporte a motor, porque hoje é muito escasso quando você anda pelos boxes, pelo mundo, diferentes categorias e tal, você vê pouquíssimas pessoas pretas, você vê pouquíssimas pessoas indianas, que aqui no Brasil tem menos pessoas indianas, mas em outros lugares, na Inglaterra, por exemplo, é uma representatividade importante, paquistanesas, pessoas árabes, enfim, é muito difícil encontrar pessoas de cor, pessoas de minorias. Então, eu venho aqui falando tudo isso para dizer, na verdade, e por isso você está vendo aí no título do vídeo, Maurícios do mundo, univos, porque Lewis Hamilton e Bubba Wallace mostram o caminho. Você é o Leclerc do mundo, você é o playboy do mundo, ou até os caras que, eu não sei exatamente o que pensa o Charles Leclerc, eu estou usando aqui porque é um cara criado em Mônaco, a gente sabe que tem todo aquele estilo de vida playboy mesmo, mas até os caras mais ignorantes, né, os caras que sabem pouco sobre coisas do mundo, que não apontam para o próprio umbigo, sobre luta de minorias, sobre luta de representatividade, podem olhar para o que estão fazendo Lewis Hamilton, Bubba Wallace, para tudo que eles estão falando e tudo que eles estão representando, e podem seguir nessa trilha, podem segui-los na liderança, porque a liderança é deles, a liderança tem que ser deles, a liderança só pode ser deles. Vocês, nós, brancos, especialmente vocês, ricos, vocês que estão no esporte, vocês, pessoas públicas, precisam dar força, precisam dar voz, precisam usar a sua própria voz para repetir, para dar eco ao que esses caras falam, porque eles são muito importantes. E essa luta, e cada vez mais a gente está aprendendo isso e vendo as pessoas aprenderem isso em frente aos nossos olhos, essa luta é não só importante, ela é fundamental. E eu volto a falar rapidamente do futebol americano e da NFL, porque o Drew Brees, o quarterback do New Orleans Saints, um dos caras mais importantes da última geração de jogadores de futebol americano, um cara que vai com certeza pro Hall da Fama da NFL, voltou, foi o único que teve a ousadia, a coragem de repetir a bobagem de que é um desrespeito ao exército e à bandeira americana você ajoelhar durante o hino, e depois de muitos companheiros de equipe irem na direção contrária de maneira pública e privada, porque nós sabemos que isso aconteceu, houve até uma reunião depois ali do que ele falou do time dele, o New Orleans Saints, o Brees voltou atrás e não só pediu desculpas, mas falou de maneira até sólida sobre a importância dessa briga, que é uma briga por direitos humanos, direitos civis, e usou a sua palavra e a sua influência branca e direta ao presidente dos Estados Unidos para falar para o Donald Trump sobre a bobagem que é apontar o dedo para quem ajoelha como se estivesse desrespeitando alguém ou alguma coisa. É pouco, é pouco. A NFL dizer que Black Lives Matter é pouco, a reboque de tudo acontecer em 2016, banindo um jogador que liderou esse movimento como o Kaepernick,
é pouco, mas é mais do que nada. E nada é o que a gente se acostumou durante muito tempo. Então, existe uma força indo na direção certa, existe a percepção de grandes instituições e grandes figuras agora de que existe muito claramente um lado certo da história e de que se eles se voltarem contra o lado certo da história, eles vão acabar como o General Lee lá na frente, tendo que renegar tudo que fizeram na vida, porque tudo aquilo era um erro e tudo aquilo era algo que estava indo contra o bom senso e contra qualquer fração de acerto e qualquer fração de humanidade. Então, repito, vocês, pilotos brancos, ricos, gente do esporte a motor, patrocinadores, todas essas figuras públicas precisam andar na trilha que está sendo aberta por Lewis Hamilton e Bubba Wallace. Eles são os líderes e vocês precisam ser aqueles que servem a essa liderança importante, vocês que amplificam a voz e a representatividade desses caras e dessas lutas. Fechou? Bom, esse foi o GP às 10 de hoje. Pedro Henrique Maron aqui. Um grande abraço e até mais.